E aí, pessoas, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre multiplicação com números na forma decimal, beleza? Primeiro ponto que você tem que observar aí é o seguinte, é que antes de começar a multiplicar só números decimais, um com o outro, né? A gente tem que olhar a multiplicação de números decimais com números naturais, ou seja, números que não tem vírgula, números que não são quebrados, então números naturais. Quando a gente vê o conceito de positivo e negativo, vocês vão ver que o número natural é um número inteiro positivo. Mas vamos com calma, né, Ulisses? Vamos lá. Então, primeiro, vamos lá, pessoal. Se vocês olharem no livro de vocês, eles têm uma explicação do porquê é que a gente vai ter que colocar as casas decimais no resultado. Eu peço que vocês deem uma olhadinha, é por causa da fração decimal, né? A fração que tem como denominador 10, 100, 1000, 10.000, esse negócio vai embora, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar para vocês só a multiplicação realmente, beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 3 por 4,125. Primeiro, multiplica normalmente, não tem bicho. Você vai multiplicar normalmente, você vai fazer assim, ó, do jeito que você está acostumado a multiplicar. 4,125. Se você nem quiser colocar a vírgula aqui, você nem precisa. Nem precisa. Mas eu vou colocar, vou deixar aí porque aqui ela tá, vou colocar aqui. Vezes 3. Vamos lá fazer essa multiplicação? 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 é 7. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 4 é 12. Note que eu nem olhei para a vírgula. Eu só vou olhar para a vírgula agora. Eu conto, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Você conta quantos números você tem depois da vírgula, do lado direito da vírgula. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Então aqui, ó, no resultado, eu tenho que ter 3 também. Então vai ser 1, 2, 3. A vírgula fica bem aqui, ó. Então qual o resultado aí? 12,375. Só isso. Vamos fazer outro? Olha aí, eu tenho 12 vezes 0,45. Vocês notaram que eu estou usando o ponto. Sexto aninho, vocês têm que começar a usar o ponto como multiplicação. Aqui você pode botar o x, não tem problema nenhum. Você não vai botar o ponto aqui. Mas aqui você tem que se acostumar. Vamos colocar o ponto no lugar da multiplicação. Esse ponto ele não é embaixo, ó, é exatamente no meio. Ele equivale a uma multiplicação. Não é um ponto embaixo, não. Um ponto no meio. Ele equivale a uma multiplicação. Vamos lá fazer esse produto, essa multiplicação. Vai ser assim, ó. 0,45 vezes 12. Vamos multiplicar? Vamos lá. Normalmente, como se você estivesse fazendo uma multiplicação só com números naturais. Ó. 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1 é 9. 2 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0. Vamos somar? Vamos adicionar, né? Adicionar. Vamos lá. Vai ficar 0, 9 mais 5 dá 14, vai 1. 1 mais 4 dá 5, baixo 0. Aí vamos lá. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Ou quantos algarismos, né? Eu tenho depois da vírgula. 1, 2. Então, você vai contar aqui no resultado, ó. 1, 2. A vírgula fica bem aqui. 5,40 ou 5,4 ou 5 inteiros e 4 décimos. Pronto. Multiplicação por número natural, só isso. Agora a gente vai ver a multiplicação por 10, por 100, por 1000 ou 10.000 ou 100.000 ou 1 milhão, pouco importa. A regra vai ser sempre a mesma. Presta atenção. Vambora. Eu coloquei aí 4 exemplos de boa para a gente fazer, tá bom? Então vamos lá. Você tem que prestar atenção só no seguinte: quantos zeros tem aqui? Só tem um. Então, quando eu estiver multiplicando por 10, por 100, por 1000, por 10.000, a vírgula vai andar para a direita a quantidade de zeros que eu tenho no número. Então, se aqui eu tenho um zero, a vírgula vai fazer isso, ó. Vai ficar 46,47. Aqui eu tenho 4,25 vezes 1000. Então, quantos zeros? 1, 2,
3 zerinhos, não é? Então, a vírgula vai andar para a direita, lembra disso? Para a direita, a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então, 3 casas. Aí você faz isso, ó. 1, 2, 3. Quando acontecer isso, aqui nesse espacinho, você vai colocar um zero. Então, vai ficar 4, 2, 5, 0. A vírgula ficou bem aqui, ó. Vírgula 0. Mas você não precisa colocar esse vírgula 0. Se você fizer só 4, 2, 5, 0, já está feito. Preste atenção. Que eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou dizendo que se for ficar só o zero aqui, você não precisa colocar ele. Pode deixar assim. Mas, se depois do zero tiver outro número, então você tem que colocar zero e o outro número. Lembra disso. Senão, às vezes, você resolve e diz, mas o professor disse que quando tem zero não precisa colocar mais. Quando fica só o zero. Se ficar o zero e outro ou outros números, então você precisa colocar os outros números. Vamos aqui. 0,0047. Como é que lê isso aí, hein? É 47 décimos de milésimos. Vamos multiplicar. Eu tenho aqui quantos zeros? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, quantas casas a vírgula vai andar? Vai andar 4. Então, vamos lá. Ó. A vírgula vai fazer isso. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 47,0 ou simplesmente 47. 3,2 vezes 100. Quantos zeros? 1, 2. Quantas casas decimais? 1, 2. Então, a vírgula vai ficar depois do zero. Vírgula, 0. Beleza? Lembra, quando ficar assim, você completa com um zerinho. Exatamente aqui, ó. Se ficarem 1, 2, você vai botar 2 zerinhos. Se ficar 1, 2, 3, 3 zerinhos. Ok? Essa foi a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Agora a gente vai ver a multiplicação com números na forma decimal, ou seja, número decimal por número decimal. Preste atenção que esse daqui exige muito cuidado. Não que os outros não exijam, os outros exigem cuidado, só que você fica um pouco mais fácil. Você só precisa fazer uma multiplicação e prestar uma atençãozinha quanto à vírgula no final. Nesse aqui a gente também só precisa prestar atenção no final, mas ela tem alguns esquemas que você tem que prestar atenção. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Também coloquei 4 exemplos de boa. Dá pra gente resolver aqui de boa. E dá pra entender como é que tem que fazer esse tipo de multiplicação. Vamos lá. Vou começar pela primeira, claro. 1,5 vezes 0,2. Então vamos lá. Vai ficar assim. 1,5 vezes 0,2. Na multiplicação, você não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula. Aqui é porque ficou vírgula abaixo de vírgula, mas não é necessário. Quando a gente for armar as outras aqui, você vai ver que não é necessário colocar vírgula abaixo de vírgula. Nem precisa colocar vírgula aqui se você não quiser. Eu vou fazer essa de duas formas diferentes. Um colocando a vírgula, outro sem colocar a vírgula. Só para você ver. Vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Não é? Nem precisa multiplicar aqui, ó, 0 vezes esse, mas eu vou multiplicar porque eu botei. Então, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 1 dá 0. Beleza, então vai dar 0, 3, 0. Quantas casas decimais eu tenho aqui em cima? Eu tenho uma casa decimal. Quantas casas decimais eu tenho aqui embaixo? Eu tenho outra casa decimal, mais uma, né? Então, você soma 1 mais 1, dá 2. Então, o resultado tem que ter 2 casas decimais. Aí, vamos lá. 1, 2. Você começa contando da direita para a esquerda. Então, eu faço isso, ó. 1, 2. Ficou 0,30. Não é necessário colocar esse 0, vai ficar só 0,3. Agora, eu vou fazer essa mesma multiplicação sem colocar as vírgulas, ó. 15 vezes 2. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1 dá 3, não é? Mas tinha uma vírgula, uma aqui e a outra bem aqui. Então, ó, 1, 2 casas decimais. 1, 2. Deu o mesmo 0,30 ou 0,3. Não mudou nada. Mas, por quê? Porque no final eu lembrei que tinham casas decimais. Eu não quis dizer, ou eu não estou querendo dizer, presta atenção, que você não precisa olhar para as vírgulas. Precisa, mas não no início do cálculo. Você vai olhar só aqui, ó. No final, tá bom? Vamos fazer o próximo. Vamos ver se tem espaço para fazer o próximo aqui. Espero que tenha. Vai ficar, vou fazer bem aqui, 0,125 vezes
0,42. Ó, não coloquei vírgula abaixo de vírgula de jeito nenhum. Só deixei aí. Vamos lá. Esse aqui eu não vou multiplicar o zero. Não vou olhar para ele. Aqui embaixo. Em cima sim, porque eu preciso. Mas embaixo eu não vou olhar para ele. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 1 dá 2. Vamos pro 4. 4 vezes 5, 20. Bota o 0. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Bota o 0. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Beleza. Agora vamos somar. Presta atenção que eu disse que não ia multiplicar com 0. Então vai ficar assim, ó. 0, 5. 2 mais 6 dá 8. Baixo 5. Agora o que é que eu vejo? A quantidade de casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais aqui em cima. Eu continuo contando, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse número precisa de 5 casas decimais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Aí você coloca um 0 aqui e um 0 aqui. Deu o quê? Deu 0,05850. Esse último zero não precisa. Então, isso aí é 585 décimos de milésimos. Vamos colocar o resultado aqui. 0,0585. Pronto. Vamos ver se a gente tem espaço para fazer essa multiplicação aí. 32,6 vezes 0,5. Então, 32,6 vezes 0,5. Às vezes, ó, fica vírgula abaixo de vírgula. Mas, como eu falei, não é obrigatório, como na adição e na subtração. Vamos multiplicar? 5 vezes 6 dá 30. Bota o 0, vai 3. 5 vezes 2 dá 10. Com 3 dá quanto? 13, né? Vai 1. 5 vezes 3, 15 mais 1 dá 16. Duas casas decimais, ó. Tem uma casa decimal aqui em cima, outra casa decimal aqui embaixo. Então, tenho duas casas decimais. O resultado tem que ter duas casas decimais. Então, vamos lá. 1, 2. Tá aí. Deu 16,30 ou 16,3. Para fazer essa, eu vou pegar uma outra folha. Vou pegar aqui uma outra folha para a gente fazer aqui de ladinho, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui um remendo. Vai ficar... Eu vou colocar em cima 0,005 e embaixo eu vou colocar 42,1. Vamos fazer essa multiplicação. Ou, presta atenção, eu armei ela desse jeito e depois eu vou armá-la de um outro jeito para mostrar para vocês como eu acho mais fácil. Eu vou fazer desse jeito, depois do outro jeito. Ó, 1 vezes 5. 5, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Beleza. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes nada é nada, abaixo 1. 2 vezes nada é nada. 2 vezes nada é nada. 4 vezes 5 é 20, bota o 0, vai 2. 4 vezes nada é nada, abaixo 2. 4 vezes nada é nada e 4 vezes nada é nada. Agora vamos fazer essa adição. 5, 0, 1, 2, 0, 0. Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Vírgula vai ficar bem aqui. Então, o resultado é 0,2105. Vocês viram aí, ó? Dá 2.105 décimos de milésimos. É muita coisa. Agora eu vou fazer essa mesma multiplicação armando assim, ó. 42,1 vezes 0,005. Vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 4 é 20, mais 1 dá 21. Agora eu não vou multiplicar pelos zeros, eu vou só olhar o seguinte. 1, 2, 3, 4 casas decimais. A quantidade de algarismos depois da vírgula é a quantidade de casas decimais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Você vai fazer 1, 2, 3, 4. Deu o mesmo resultado? 0,2105 décimos de milésimos? 0, né? Ou eu disse 0, mas é 2.105 décimos de milésimo. Deu a mesma coisa. Então, é melhor fazer assim ou fazer assim? Eu, claro, acho que esse aqui é melhor. Mas aí fica por você. Tá bom?
E por aqui a gente termina a nossa aulinha bonitinha. Essas multiplicações você tem que ter bastante cuidado ao final, quando você tem que contar a quantidade de casas decimais. Presta atenção. Tenta não fazer na calculadora, por favor. A não ser que seja para tirar a prova, você faz no lápis, depois você tira a prova na calculadora para saber se você acertou. Eu acho isso muito válido, mas aí depende de você, tá? Então valeu, um abraço, até!